seu lado e fala para ele assim: o lugar onde você está é terra santa. E Deus requer de mim e de você santidade. Em alto e bom som, diga comigo: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Com a tua mão à altura do teu coração, Senhor Jesus, nós precisamos nesta noite ouvir a tua voz. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós queremos ouvir o Senhor falar. Ó Pai, fala conosco segundo a tua vontade. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que eu ouça neste lugar. Meu Pai, eu quero ser aqui nesta noite não somente um pregador, mas eu quero ser um profeta nesta noite. Porque o profeta não fala o que o povo quer ouvir. O profeta fala o que o Senhor quer que o teu povo ouça. Fala nesta noite segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Antes de você se assentar, o dedinho de profeta, por favor, ao céu. Com carinho e com jeito, aponta esse dedo para esse irmão que está do seu lado. Tem que fazer cara de profeta, senão não vai. Faz uma cara de profeta. Meu Deus, tem gente fazendo cara tão feia, isso não é cara de profeta não, meu irmão. Isso é cara que chupou limão e achou azedo demais. Fala para ele assim: meu irmão, se prepara nesta noite, porque Deus tem uma palavra para você. Não se escandalize comigo, porque eu vim aqui para adorar a Deus. Se eu quiser gritar, eu vou gritar. Se eu quiser pular, eu vou pular. Para que não se escandalize, porque a irmã cantou e eu assino embaixo. Eu sou do reteté de Jesus. Quem concorda sempre glorificando ao Senhor? Glória ao nome do Senhor. Pode se assentar. E se Deus falar com você nessa noite, dá um jeito de dar glória a Deus aí, amém? Eu quero meditar nesta noite com os irmãos sobre a história de um homem que não teve o seu nascimento por acaso. Um homem que o seu nascimento não foi por obra de uma gravidez indesejada. Um homem que não nasceu sem propósito. Mas o nascimento deste homem, Moisés, ele foi estabelecido, foi programado, foi projetado desde a eternidade. Quando Moisés nasceu, ele nasceu com um propósito definido para a sua vida. Moisés nasceu com uma promessa que vinha desde antes do seu nascimento. Moisés nasceu para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Este era o propósito de Deus para com aquele homem. Mas por certo ele não sabia dessa promessa. Por certo ele não sabia deste propósito de Deus para a sua vida. Porque a vida dele, ou a sua infância até a sua adolescência e juventude, não havia sido muito fácil. A sua vida não havia sido mais de rosas. Embora ele tivesse promessa, embora Deus tivesse projeto para a vida dele, ele enfrentou dificuldades para poder atingir aquilo que Deus havia estabelecido. Existe um grupo de crentes nas igrejas que estão se frustrando com o Evangelho, porque acham que o simples fato de terem promessas de Deus, a sua vida será um mar de rosas. Tem algum grupo de crentes dentro da igreja que até tem promessas de Deus, até tem projeto de Deus para a sua vida, mas quando começa a olhar as circunstâncias que lhe cercam, começa até a desanimar, porque o vento começa a soprar ao contrário. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer: o fato de você ter promessa não vai te isentar das lutas do dia a dia. O fato de você ter promessas não vai fazer com que você não padeça dificuldades nessa terra. Porque um dia o Senhor Jesus falando, Ele disse: no mundo tereis aflição. Não tem nenhum crente enganado aqui nesta noite. Jesus deixou muito claro: no dia que você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão de si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e vir após mim. Então sofrimento também
faz parte do crente. Existe uma canção por aí que eu não concordo. Que a canção diz assim: a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. É uma canção bonita e dá vontade de dar glória a Deus. Mas nem sempre é assim que acontece. Porque a sua prova só vai acabar de fato no dia que você entrar nos portões celestiais. Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter luta dia após dia. É por isso que a Bíblia Sagrada disse, e o Galúcio falou: o justo viverá pela fé. Em outro versículo disse que o justo vive de fé em fé. Você vence uma luta hoje, se prepara que amanhã vai ter outra. Você vai vencer a de amanhã, se prepare que depois de amanhã terá outra. Mas a boa notícia eu vou te dar agora: em todas estas coisas, você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, porque Ele venceu na cruz e você também é vencedor. Então nós temos que entender que sofrimento também faz parte da nossa vida. Moisés, a vida dele foi uma vida difícil. Quando eu estava em casa, preparando para vir aqui para Goiaté, Deus tocou no meu coração e me disse que nesta noite teria pessoas neste lugar que tinham até promessas, que até tinham projetos na sua vida. Tinha pessoas aqui nesta noite que foram sim chamadas por Deus, mas que estão pensando em recuar, estão pensando em desistir por causa das dificuldades e as adversidades da vida. Mas Deus me manda eu te dizer nesta noite que Ele não perdeu o controle da situação, e Ele está no controle da tua história, e no final tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque também não chegou o final. Mas continue firme, porque Deus não se esqueceu da chamada para a tua vida. A vida de Moisés não foi fácil. Ele nasceu em uma época em que o faraó, rei do Egito, havia colocado um decreto: toda criança do sexo masculino que nascer terá que ser morta, assim, no momento do seu nascimento. Então as parteiras do Egito, elas iam para as casas das mulheres grávidas com este propósito: eu vou fazer o parto, quando o menino nascer eu mato. Só que quando Moisés nasceu, Deus colocou um amor tão grande no coração da parteira, que ela falou assim: de maneira nenhuma eu posso matar esse menino. Entregou o menino para Joquebede, mãe dele. E a mulher olhou e amou o seu filho. E a Bíblia diz que ela escondeu Moisés dentro de casa por 3 meses. Imagina um milagre de Deus. Um milagre na vida de Moisés, pastor, não foi só no dia que ele abriu o mar vermelho. O milagre de Deus na vida de Moisés não foi só no dia que ele tocou na rocha, a rocha brotou água. Mas Moisés teve milagre na sua vida desde pequenininho. Sabe por quê? Porque eu tenho um menino de 4 meses dentro de casa. E o menino chora, chora, chora. E tem dia que dá vontade de sair correndo dentro de casa e deixar a mulher sozinha tomando conta dele. Mas aí a Bíblia diz que Moisés ficou 3 meses dentro de casa, escondido. Os soldados passavam do lado de casa, caçando criança para matar, e não ouvia o choro do menino, porque ele estava escondido. Aí Deus me falou assim: meu filho, quem tem promessa está guardado debaixo das minhas asas. Quem tem promessa de Deus está escondido na sombra do Onipotente. Eu quero ver nessa noite se tem alguém que tem promessa aqui. Quem tem promessa de Deus, levanta uma mão. Quem tem mais de uma promessa, levanta as 2 mãos ao céu. Eu tenho um recado de Deus para você. Você está guardado na sombra do Onipotente. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o teu guarda é o Senhor. Quem acredita, abra a boca agora. Quem acredita, glorifica Ele. Teu inimigo pode procurar te matar. O teu inimigo pode procurar tirar a sua vida, mas você está escondido. Você está escondida. Deus está te guardando para algo grande. Deus está te reservando para um milagre grande. Deus está reservando os momentos, Ele está te moldando, porque o que Ele vai fazer
fazer através da sua vida, o mundo não vai compreender. É por isso que se levanta as artimanhas do inimigo. É por isso que o diabo quer te matar. Mas ele está doidinho nesta noite, porque ele está procurando e não está te vendo. Você está envolvido na nuvem de glória de Deus. Só que quando completa os 3 meses, Joquebede percebe que não dá mais para esconder o menino. Só que ela não podia de maneira nenhuma entregá-lo para os soldados. Ela tem uma ideia de Deus. Porque Deus, para realizar milagre, Deus, para poder cumprir o projeto dele na vida de alguém, ele dá ideias. E ele deu uma ideia para Joquebede. Ele disse assim: olha, faça um barquinho, uma cestinha, forra ela direitinho, coloca o menino dentro e coloca esse menino na beira do rio Nilo. E manda Miriam ficar de longe, porque o milagre eu vou fazer. Joquebede pegou o menino, colocou dentro do cestinho, foi lá na beira do rio Nilo, colocou o menino deitadinho e falou com Miriam assim: Miriam, fica de longe, só observando, e vamos esperar o que Deus vai fazer. Fica de longe, só observando, e vamos esperar o que Deus vai fazer. Fica de longe, só observando, e vamos esperar o que Deus vai fazer. Se você não der glória a Deus, eu não vou parar de repetir isso. Fica de longe, só observando. Deus está mandando te dizer nessa noite: fica só observando, porque quem vai fazer o milagre é Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Miriam ficou de longe, esperando para ver o que ia acontecer. De longe ela percebeu que alguém se aproximava. Não é que era a filha do faraó. Sentiu vontade de tomar banho, foi para a beira do rio. Um palácio daquele tamanho, será que não tinha banheiro lá dentro? Tinha. Mas quando Deus quer fazer o milagre, Deus tira de dentro do palácio e vai até onde a pessoa está. Você não precisa correr atrás do teu milagre, atrás da tua bênção. Deus vai tirar de lá e vai trazer até onde você está. Para de correr de igreja em igreja procurando milagre. Para de correr de profeta em profeta procurando revelação. Porque quando Deus for fazer, Ele vai trazer até você. Quem acredita, levanta a mão. A filha do faraó veio tomar banho. Está se banhando e de repente ela ouve os gritos, choro. Assustada, ela manda uma de suas criadas procurar saber o que era. E quando a mulher encontra o cestinho, ela toma um susto. Era um menino que estava ali dentro. Levou o menino até a princesa. Quando ela viu a beleza do rapaz, ou a beleza do garoto, ela ficou apaixonada, ficou encantada. E disse assim: esse aqui ninguém vai matar. Esse aqui ninguém vai matar. Os teus sonhos ninguém vai matar, não, a chamada de Deus para a sua vida podem até perseguir você, podem até tentar te parar, mas ninguém vai matar, porque foi Deus que te chamou. Esse aqui ninguém mata. Eu vou colocar o nome dele de Moisés, porque ele foi tirado da água. E Moisés significa tirado das águas. Então eu vou colocar o nome dele de Moisés. Aquele menino teve uma sorte terrível. Não parece que teve? Ele agora vai ter a oportunidade de ir para dentro do palácio, estudar nas melhores escolas do Egito, aprender com os melhores professores, se assentar na mesa junto com o faraó. Ele vai ter todas as regalias da sua vida. Ele começa a crescer. Só que na sua juventude, quando ele já estava jovem, ele se vê envolvido no meio de uma briga entre um soldado egípcio e um escravo judeu. E como o seu sangue judeu falou mais forte, ele entrou na briga, matou o soldado, escondeu o corpo do soldado e foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas nada que você faça fica escondido para sempre. No outro dia a notícia vaza. Moisés matou, tem assassino no nosso meio. Quando o faraó ouviu isso, ele colocou um novo decreto: quem encontrar Moisés, traga-o até mim morto.
que ele vai ter que ir embora. Vai ter que fugir. Ele não tem tempo de entrar no palácio para pegar dinheiro. Ele não tem tempo de entrar no palácio para pegar suas vestes. Ele não tem tempo para pedir suas partes nos bens para poder ir embora. Com a roupa que ele estava no corpo, ele tem que ir. A Bíblia diz que ele foi para uma terra, por nome Midian, e nessa terra ele encontra uma bela moça, era filha do sacerdote de Midian. Se apaixona por ela em casa com a mulher. Só que o que me deixa triste nessa história é que Moisés ele deixou tudo para trás. Deixou todos os seus bens, deixou toda a sua fortuna. Talvez ele poderia até mesmo um dia se assentar no trono. Só que agora tudo isso foi por água abaixo. Ele teve que ir embora fugido. Quando ele se casa com essa mulher, o pai dela chama ele e tem uma conversa séria, de homem para homem. E talvez ele falou assim: olha, Moisés, eu vi que você gostou da minha filha, vi que você quer se casar com ela, eu vou deixar. Mas como eu estou vendo que você não tem nenhuma peça de... nem onde cair morto, você só tem esse par de roupa que você está vestindo, eu vou te dar uma ajuda. Eu tenho várias posses, eu tenho algumas ovelhas, eu tenho jumentos e tal, eu vou deixar você cuidar delas para mim. A partir de hoje você vai pastorear o meu rebanho. E essa foi a profissão de Moisés a partir daquele dia. Pastoreava o rebanho de seu sogro. Eu acho interessante que o rebanho não era dele. Ele pastoreava algo dos outros. Talvez isso trazia tristeza ao seu coração. Talvez isso trazia sofrimento para a sua alma. E o texto que nós lemos nessa noite foi bem claro quando disse: pastoreava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. Ele pastoreava algo que não era dele. E existe um historiador que diz que nesta ocasião Moisés estava numa tristeza tão profunda, em uma tristeza tão grande, que ele estava a ponto de entrar em uma depressão. A tristeza era tão grande, porque talvez noites após noites ele se lembrava de tudo aquilo que ele havia deixado para trás. Noites após noites ele se lembrava que ele havia abrido mão das regalias do palácio e agora estava cuidando de algo que não era dele. Uma prova que ele estava triste, mais triste mesmo. Sabe qual era? É que a Bíblia diz que ele pegou o rebanho de Jetro e levou o rebanho para o deserto. Aí eu pergunto para alguém aqui, que eu tenho certeza que todo mundo é inteligente: quem quer levar rebanho para alimentar? Vai levar rebanho para deserto? De maneira nenhuma. Quem quer levar rebanho para alimentar? Vai levar rebanho para um lugar seco? De maneira nenhuma. Se fosse eu levaria o rebanho para campos verdejantes. Se fosse eu levaria o rebanho para a beira das águas tranquilas. Mas Moisés levou o rebanho para o deserto. E eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, o que fez com que Moisés levasse esse rebanho para o deserto? O que fez com que ele procurasse um lugar tão seco, um lugar tão sem alimento para levar esse rebanho? E Deus me fez entender uma coisa, e só pode ser isso: Moisés não foi com aquele rebanho para aquele deserto porque ele quis. Moisés não foi para aquele deserto com o rebanho porque ele projetou. Mas foi o próprio Deus quem conduziu Moisés para o deserto. Porque havia chegado o momento em que Deus queria se manifestar a ele. Eu não sei quanto tempo passou desde o dia em que Moisés saiu do palácio e o dia em que Deus se manifestou a ele. Eu não sei quanto tempo passou desde o dia em que ele fugiu até o dia em que Deus falou com ele. Mas eu sei que chegou um dia em que Deus disse: meu filho, basta. Chegou o tempo que eu quero falar com você. Porque tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com o tempo. Nós temos um problema muito grande em lidar com o tempo. Porque nós vivemos no tempo de agora. Nós vivemos nos momentos presentes.
Só que existem pelo menos duas palavras para se referir a tempo. A primeira palavra no original que se refere a tempo é a palavra cronos. E cronos é o tempo que nós marcamos em 24 horas. Cronos é o tempo do relógio, que nós marcamos em dias, meses e anos. É por isso que quando Deus nos faz uma promessa, pastor, a gente quer que aconteça amanhã, porque nós vivemos no cronos. Nós conhecemos o tempo de 24 horas, mas Deus não vive no cronos. E a palavra tempo para Deus é outra. A palavra tempo para Deus é kairos. E kairos significa tempo que não se pode marcar, tempo que não se pode estabelecer. Kairos significa momento certo e tempo certo. É por isso que Deus às vezes aparentemente demora para nos responder. Não é que Ele está demorando, é porque nós estamos fora do tempo dele. Mas quando o kairos chegar, quando o tempo de Deus chegar, quando o momento de Deus chegar, não tem diabo, não tem inveja, não tem caluniador que vai impedir você receber a tua vitória. E no tempo de Deus vai acontecer. Temos que saber lidar com o tempo. A gente é meio apressado demais. Eu leio a Bíblia Sagrada, eu encontro a história de um homem por nome Abrão. Deus vai até a terra de Ur, encontra Abrão no meio de um povo pagão que adorava outros deuses, e Deus fica tão apaixonado com Abrão que Deus fala assim: Abrão, sai do meio da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão se levantou e foi. O que eu acho interessante nessa história é que Deus não pegou um GPS, colocou na mão de Abrão e falou assim: olha, vai seguindo esse GPS que você vai chegar onde eu estou te mostrando. Deus não fez isso. Deus não pegou um mapa e falou para Abrão assim: Abrão, olha aqui, ó, você vai para essa terra aqui. Deus não fez isso. Tudo que Deus fez foi falar assim: olha, levanta, sai da tua terra e vai. Talvez Abrão até falou assim: Senhor, eu vou, mas para onde o Senhor vai me levar? E Deus responde: Abrão, no meio da caminhada, você vai entender para onde eu estou te levando. No meio da caminhada, você vai entender para onde eu estou te conduzindo. Tem gente que não deu glória a Deus porque não entendeu. Eu vou te explicar. É no meio da caminhada que você vai entender onde Deus quer te levar, meu irmão. Talvez hoje você não está entendendo nada, você nem está sabendo para onde ir, mas levanta e sai, porque no meio da caminhada Deus vai te fazer entender qual é o projeto dele para a sua vida. Levanta e vai. Abrão levantou e foi. Só que o que eu acho interessante é que Deus falou para ele assim: olha, eu farei de ti uma grande nação, te multiplicarei grandemente e te darei um nome. Aí lá no final do versículo diz assim: olha, quando Deus falou desta vez com Abrão, Abrão tinha 75 anos de idade. Talvez ele saiu empolgado, feliz, achando que na outra semana o milagre ia acontecer, achando que na outra semana ele seria o dono daquela terra, pai de uma grande nação. Só que não foi bem assim. O tempo foi passando, os dias foram passando. E quando nós lemos no capítulo de número 18 de Gênesis, diz assim: olha, apareceu o Senhor pela segunda vez a Abrão e mudou o seu nome. Só que aí, sabe que o detalhe que eu acho nesse texto? Que diz assim: olha, e Abrão tinha 99 anos quando Deus mudou o seu nome. Olha só, ele tinha 75 anos quando Deus falou que ia mudar. E o dia que Deus mudou, ele já tinha 99, 24 anos já tinha se passado. Mas Abrão não tinha perdido a esperança da promessa. Porque o que nos mantém firme é a promessa. O que nos faz estar aqui, pastor, dando glória a Deus, é a promessa de Deus. Sabe por que você está aqui hoje? É porque você conhece a promessa de Deus para a sua vida. Eu tinha tudo para parar, eu tinha tudo para desistir, eu tinha tudo para desanimar da vida, mas um dia eu me lembrei que um dia eu estava morto em cima do sofá, não tinha força nem para mexer, praticamente morto. Deus trouxe uma mulher que nunca havia me visto, não me conhecia, não conhecia ninguém. Ela entrou dentro da minha casa, falando línguas estranhas, ficou frente a frente comigo, e Deus falou comigo assim: meu filho, parece que você vai morrer, parece
Pode passar a terra e pode passar o céu, mas a promessa de Deus sobre a tua vida não vai passar. Não vai passar. Você pode ter se esquecido. Talvez as circunstâncias da vida te fez ter desanimado a promessa. Talvez o sofrimento do dia a dia te fez esquecer as promessas. Mas Deus manda te dizer, meu filho, eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Eu estou trabalhando para algo grande na sua vida. Chegou o dia em que Deus quis se manifestar a Moisés. E Deus conduziu Moisés até o deserto. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus quer levar um homem ou uma mulher a um nível a mais na presença dele, todas as vezes que Deus quer se manifestar para um homem e para uma mulher, Deus conduz essa pessoa para o deserto. Todas as vezes que Deus quer realizar algo grande na vida de alguém, Deus leva para o deserto. E nós temos uma visão um pouco deturpada sobre o deserto. Nós encaramos o deserto como maldição. Nós encaramos o deserto como lugar de sofrimento. Só que a palavra deserto no original é Miadibé. E a palavra Miadibé significa lugar aonde Deus fala. Sabe por que às vezes Deus te leva para o deserto? Porque Ele quer falar com você. Sabe por que Deus permite às vezes você sofrer? Para que você possa ver o manifestar da glória dele na sua vida melhor. Deserto não é tão ruim assim, pastor. Deserto é lugar de ver manifestação de Deus. Eu aprendo isso com a Bíblia. Os maiores milagres de Deus na história do povo de Israel aconteceu exatamente no período que o povo passou no deserto. O povo de Israel nunca viu tanto milagre como eles viram no deserto. Foi no deserto que eles viram uma coluna de nuvem durante o dia, tampar o sol para o sol não esquentar a cabeça do povo, e durante a noite uma coluna de fogo aquecia o povo. Foi no deserto que o povo viu Deus fazer um vento soprar do lado oriental, fazer o mar se abrir e uma parede de água de um lado, outra parede de água do outro, e o povo passar aos pés enxutos e atravessar o mar. Foi no deserto que o povo viu Moisés falar com a rocha e a rocha dar água. Foi no deserto que o povo viu Deus fazer chover maná do céu. E o povo comia maná e saciava a fome. E um dia o povo falou assim, eu não aguento mais comer maná. Deus falou assim, eu vou mudar o cardápio. Deus fez com que caísse codornizes e o povo teve carne para comer. Os maiores milagres de Deus aconteceram no deserto. Pregador, não entendi nada, vai entender agora. Esse deserto que você está passando só tem um objetivo: fazer você ver milagres maiores na sua vida. Deus quer te mostrar milagres maiores. Deus quer te mostrar a grandeza dele. Para de olhar para o problema, comece a enxergar a grandeza de Deus, porque Ele tem milagres grandes para você. Nem sempre milagre é maldição. A gente associa milagre, ou melhor, nem sempre deserto é maldição. A gente associa deserto com a ação do diabo. Quando a gente vê alguém na prova, quando a gente vê alguém no deserto, às vezes a gente fala assim, fulano de tal, o diabo se levantou com uma fúria para acabar com ele. Nem sempre deserto é obra do diabo, porque Deus também leva para o deserto. Mentira, pregador, verdade. Vou te provar na Bíblia. Jesus acabou de ser batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E o pai falou assim, esse é meu filho amado. Não foi isso que aconteceu, pastor? Quando Jesus saiu da água, a Bíblia diz assim, olha, e ele foi conduzido pelo Espírito de quem? Do cão? Do cativoseiro? Pelo Espírito de quem? Foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Foi Deus que levou Jesus para o deserto. E no deserto ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer nada, em jejum absoluto. Deus levou ele para o deserto. Não, mas isso aí deveria ser obra do diabo. Não.
diabo também apareceu na história. Quando ele apareceu para Jesus, ele falou assim, olha, eu vou te mostrar algumas coisas. Pegou Jesus e levou Jesus para um lugar. Quem lê a Bíblia sabe para que lugar que ele levou Jesus? Mas um lugar alto. Vamos lá, então eu vou dar a dica para tu responder. Lugar alto. Para onde ele levou Jesus? Para um lugar alto. Ele levou Jesus para um lugar alto. Peraí, o Espírito Santo levou Jesus para onde? O diabo levou Jesus para onde? Nem sempre quem está em cima foi Deus quem colocou. E nem sempre quem está no deserto foi o diabo quem colocou. Sabe o que Deus me falou lá em casa quando eu estava estudando isso? Quando o diabo quer destruir alguém, ele leva para cima. Quando Deus quer exaltar alguém, ele leva para o deserto. Porque é lá no deserto que nós somos moldados. Tem muita gente lá em cima, batendo no peito e falando assim, olha eu aqui, foi Deus quem me colocou e não foi nada. E tem muita gente que está lá no deserto pensando assim, o diabo me colocou uma prova, e nem foi diabo nada, é Deus, meu irmão, porque ele conhece a sua estrutura, e ele não vai te dar uma prova maior que você resista. Eu quero te dizer algo nessa noite, se foi Deus quem te deu esse deserto, ele vai passar com você. Vai passar, porque deserto não é lugar de se prostrar, deserto não é lugar de ficar. Deserto e vale tem a mesma ideia. Deserto e vale tem as mesmas características. E lá no Salmo 23, o salmista fala assim, olha,